E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem para mais uma aula nossa hoje de esporte e lazer, certo? Então a gente tem tido aulas legais aí, aulas bem dinâmicas, aulas bem interessantes para que a gente possa aprender mais, a gente possa desenvolver mais da nossa capacidade, né? A gente tem que continuar estudando, não é porque as coisas pararam aí a gente vai parar, certo? Como eu venho dizendo sempre aqui. Então, parabéns a todos vocês que entregaram a atividade novamente, como eu falo toda vez também, né? Parabéns a todos que entregaram as atividades, que estão aí em dia, certo, com as aulas, estão aí estudando todos os dias, de segunda a sexta, certo? Pegando as atividades de cada seu professor ali, de cada dia, e colocando em dia, aprendendo, certo? E não dando desculpa, porque estamos aí com o celular, né, nas nossas mãos, o computador, o notebook, ou tablet, de qualquer forma, a aula está chegando aí para nós, certo? E parabéns a todos que estão colocando em dias, aí tem alguns que chegaram aí de última hora, mas estão colocando em dias as nossas aulas, certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, certo, pessoal? Ó, a gente começou esse mês falando sobre jogos de mesa e tabuleiro. Né? A gente na aula passada já falamos um pouco sobre jogos de mesa. A gente sabe que tem uma diferença ali entre mesa e tabuleiro, certo? A mesa em si é a mesa, né? O jogo se constitui de uma mesa. E o tabuleiro, ele é menor, é um tabuleiro apenas utilizado para aquele jogo, certo? E na nossa aula passada, a gente falou sobre os jogos de mesa muito comuns que a gente já conhece, que era o quê? É a sinuca, é o totó, que é playbolim, né? O nome, mas a gente chama de totó, certo? As raquetes que a gente joga, certo? Tem o tênis de mesa, que é o ping-pong, e tantos outros que a gente pode colocar aí, certo? Jogo de botão, tudo são jogos de mesa, ou seja, é preciso uma mesa confeccionada para aquele esporte, para aquela modalidade, para que a gente possa praticar. Já no jogo de tabuleiro, a gente tem uma diferença, né? Que é qual? O jogo de tabuleiro, que é o que a gente vai falar hoje, na nossa aula de hoje, ele consiste de um tabuleirozinho pequeno, um tabuleiro, certo? Onde só vai ter esse jogo. A gente precisa apenas de uma mesa ou duas cadeiras ali junto, coloca em cima da mesa o tabuleiro e aí a gente vai jogar o devido jogo. Esses jogos a gente falou um pouco na semana passada, que era o quê? Dama, xadrez, ludo, certo? E hoje a gente vai ver algumas características mais desses nossos jogos de tabuleiro, certo? Ó, tem vários jogos interessantes desse de tabuleiro que inspira a gente a jogar e é animado também, certo? Um jogo de tabuleiro bem interessante que a gente pode jogar é esse daí que eu estou colocando na tela, que é o Quem Ele É, onde um oponente contra o outro, a gente vê aqui o vermelho, né? Que é uma pessoa, o azul lá do outro lado já é outra pessoa, e aí a gente não consegue ver o personagem do outro lado, mas a gente sabe as características. Então a gente coloca um personagem na frente, como esse daí, o verde aí na frente, ó, e vai soltando as características da outra pessoa. Ó, tem um cabelo louro, tem não sei, e ele tem que dizer quem é esse personagem que ele também tem do outro lado, certo? Então são jogos bem dinâmicos, bem interessantes que a gente pode colocar aí no lazer, no dia a dia, certo? Uma coisa bem interessante, pessoal, que a gente também tem que notar nos jogos de mesa e tabuleiro. Existem os jogos de mesa, como eu disse, sinuca, ping-pong, playbolim, que é o totó. E existem os jogos de tabuleiro que a gente está vendo aí agora, certo? Que são precisos um tabuleiro para ele ser jogado como xadrez, dama, ludo, como a gente tinha visto nesse jogo de Quem Ele É. E existem jogos que precisam só da mesa, como eu coloquei uma mesa verde lá sem nada na aula passada, porque o dominó, o baralho, o uno, certo? Precisa apenas do objeto do jogo para ser jogado na mesa, certo? Então esse é um jogo bem interessante também. Tem jogos que instigam mais o conhecimento, né? Como esse aí, ó. São jogos em que contém perguntas. Ou seja, a dupla ali, ou sozinho, né? Você contra outra pessoa, você vai pegar, certo? Essas perguntas sortidas ali no meio, vai ler, certo? E aí a outra pessoa tem que acertar para poder avançar na jogada, certo? Não sei se vocês já jogaram alguns jogos dessa forma, tem vários assim, certo? De conhecimentos gerais, com perguntas de matemática, português, entre outros, mas é um jogo bem interessante. Aí é o Monopoly, né? Vai ter algumas alternativas e tem tantos outros jogos, certo? Tem o Bom de Cuca, que é um jogo que é praticamente dessa mesma forma, mas com perguntas gerais, onde a pessoa lá tira
uma pergunta de matemática, certo? Com o cálculo ali, a pessoa tem que resolver na hora. Ou então ele tira uma pergunta de conhecimentos gerais, ou de português, ou de time, ou gerais de tudo, certo? Então, são jogos que vai instigar o nosso conhecimento, vai fazer com que a gente aprenda mais. Tem um jogo bem famoso também, ó, não sei se vocês já conheceram ou conhecem, que é o Batalha Naval, onde você contra o outro oponente, né, aquele mesmo desafio do jogo que ele é. Divide aí no meio a batalha naval, o oponente não consegue ver qual é o do seu lado, mas ele consegue ver os campos aonde o seu navio está. Então você vai posicionar seus navios, o oponente também, e aí ele vai jogar por coluna, certo? E número. Ele vai dizer coluna B, número 6. Se seu navio estiver ali, ele vai atacar o seu navio e provavelmente você vai perder, certo? E é um jogo bem interessante, não sei se vocês já jogaram, certo? Batalha Naval. Tem esse aqui que é confeccionado, né, que você encontra em lojas de brinquedo, mas tem os mais comuns que a gente joga ali com o papel mesmo, coloca um caderno no meio, faz ali a coluna e os números e a gente consegue jogar fácil, fácil, certo? Então, esses aqui são alguns jogos de tabuleiros que a gente vê, certo? Esse primeiro mesmo aqui que é o Ludo, né? O Parchink, que é meio conhecido, você pode baixar também para jogar no celular. Isso a gente vai falar um pouco na próxima aula, certo? Desses jogos de tabuleiro e de mesa online, que a gente pode jogar nesse tempo que a gente está mais em casa. E além desses jogos de Ludo, né? A gente tem o Quem Ele É, a gente tem o Com Perguntas, tem Batalha Naval, dentre outros jogos que são utilizados tabuleiro. E os mais famosos, como eu já disse na aula passada e nessa aula, que são quais? São jogos de xadrez, dama, ludo, entre outros, certo? Que a gente já conhece bastante porque a gente já cresce jogando, certo, pessoal? Agora, o interessante é a gente ver que dentro desses jogos todos aí, pessoal, existe um objeto muito interessante que é utilizado nesses jogos. Muitos jogos de mesa e de tabuleiro utilizam esse objeto. E qual objeto é esse? O objeto que é o dado, certo? O dado é um objeto muito matemático e curioso também no início. Hoje a gente consegue utilizar ele certinho, né? Muitos mágicos também usam ele para fazer mágicas, mas o dado ele é um dos objetos mais utilizados nos jogos de tabuleiro e de mesa, certo? Você joga ali o dado, anda tanta casa, você joga os dados para ver quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo. Tem apenas o jogo do dado mesmo, quem somar mais pontos ganha. Então, o dado ele é um objeto muito utilizado. E aí, envolvendo nesses jogos de tabuleiro e de mesa sobre o dado, né? A nossa atividade de hoje vai ser envolvida sobre ele. Por quê? A gente vai pesquisar, você vai pesquisar aí, colocar no seu caderno. A nossa atividade é essa, é simples, certo? Você vai colocar no caderno aí qual a origem do dado, certo? Como assim, qual a origem do dado, professor? Quem criou o dado, certo? E como ele se originou, porque alguém criou esse objeto aí que hoje é utilizado tanto nos jogos de tabuleiro e de mesa, que é o dado. Então alguém criou. E a nossa atividade de hoje vai ser essa. Vocês vão pesquisar quem criou o dado, certo? Como se originou. Não é só botar o nome, foi fulano que criou. Não. Como se originou? Aí você, o dado se originou em tal lugar, certo? Devido à necessidade, certo? E foi criado por fulano, certo? Então nossa atividade de hoje vai ser simples essa. Uma pesquisa sobre qual a origem do dado, certo? Pesquisa. Qual a origem do dado? E aí você vai colocar no caderno, manda para mim que eu vou corrigir, tá bom? E só lembrando, pessoal, que semana que vem, é quinta-feira, dia 15, é dia do professor. Então, nós não teremos o nosso encontro porque é feriado. Então a gente só vai ter a nossa aula depois, na outra semana, né? No dia 15 não tem. Então a gente vai encerrar esse conteúdo dos jogos de mesa daqui a 15 dias, certo? Porque semana que vem é feriado, o dia do professor não irá ter. Então, beleza, pessoal? Qualquer dúvida sobre esse assunto vocês me perguntam, sobre jogos de mesa, sobre jogos de tabuleiro. E a nossa atividade é qual a origem do dado, beleza? Tamo junto e qualquer coisa podem perguntar aí pra mim. Tchau, tchau.